Olá, gente. Mais uma vez, Hospitality Brasil fazendo mais um podcast diferente, né, com valor agregado, trazendo pessoas que têm história e valor dentro do setor da hospitalidade aqui no Brasil. Estou muito honrado de estar aqui com dois grandes profissionais que falam, né, respiram, pensam, estudam, têm uma trajetória rica sobre a hotelaria, sobre o turismo, sobre a alimentação, sobre as bases do ISG, né, que vamos trazer aqui hoje. Muito honrado. Natália, muito obrigado por estar aqui. Heber Garrido, né, são profissionais que fazem parte dessa revolução, né, que estamos acontecendo na hospitalidade. Sejam bem-vindos, né? Estou muito honrado de estar aqui com vocês, né, fazendo parte aqui da nossa história da Hospitality Brasil. É um prazer. Gostaria muito, começando com você, com uma dama aqui, né, que teremos mais outra dama para fazer uma composição com você, mas se apresentando, falando um pouco de você, falando um pouco da sua trajetória, dos seus estudos, suas especializações, né, de uma forma breve, e também você, Heber Garrido, né, já nos conhecemos já de uma longa data, mas uma pessoa ímpar aí no mercado, uma pessoa querida, né, um grande executivo de grandes e inovadores projetos, né. Também gostaria muito de se ver. Obrigado. Obrigada. Por favor, Natália, Bom, seja bem-vinda. Eu sou Natália Cifuentes, mineira, cigana, desde cedo viajando mundo afora e sempre muito inquieta, muito inquieta em relação a conhecer mesmo com profundidade os rincões aí desse nosso país. Eu sou hoteleira de formação, estava contando aqui há pouco, fui formada pelo senhor Geraldo Castelli, pessoalmente. Que honra, hein? E lá no Sul, lá em Canela. E depois eu comecei aí minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai vem do setor de equipamentos para alimentação, né, fornece equipamentos para padarias, supermercados. Então eu já cresci muito nesse ambiente de equipamento, de fábrica de equipamento, já era uma coisa muito próxima. Então quando a gente estava de férias, para mim o ápice da vida era viajar para São Paulo para vir na Fispal. Então desde pequenininha eu vinha para Fispal para poder. Oh, que legal. Para mim era o máximo. Então assim, e aí quando eu decidi fazer hotelaria lá no Sul, isso me abriu muitas portas, naturalmente. De lá eu já consegui um contrato, né, de trainee na Relais Chateau, fui embora para a França. Eles vinham fazer, captar, né, mão de obra. E aí eu fui embora para o noroeste da França, eu fui morar na Bretanha, numa cidadezinha de 400 habitantes. E dali eu já comecei, eu decidi ficar por lá. E entrei num mestrado onde a gente estudava o desenvolvimento econômico através da hotelaria e do turismo. E com um projeto em comunidades ribeirinhas do Rio Loire, né, como que as comunidades na beira do Rio Loire conseguiram se desenvolver através do turismo, da restauração, né, restauração como restaurante da alimentação. E aquilo ficou muito latente em mim, que a hospitalidade não era só a hotelaria. Eu muito jovem, eu comecei a ver o impacto daquilo quando a gente começou a aplicar isso no Mali, no Laos. E aí teve a crise econômica. Eu estava já de mala pronta para ir ou para o Mali ou para o Laos quando teve a crise de 2008. E aí acabou. Cortaram todos os fundos de pesquisa, viemos embora. Vim embora para o Brasil e entendi que não era só sobre hotelaria, sobre servir. Era sobre entender o impacto daquilo nas pessoas que trabalhavam dentro da hotelaria, sobre os processos, sobre as pessoas. E ao longo dessa caminhada, desses 25 anos, eu entendi que faltava eu entender a fonte disso tudo, quem abastecia o mercado da hospitalidade, né? Como é que a gente entendia o impacto da alimentação, porque a alimentação é política. E aí eu decidi fazer um curso, né, que foi fundado pela FAO, nas Nações Unidas, que é de sustentabilidade na cadeia de produção de alimentos, que foi essa formação do qual a gente conversou há um tempo atrás, que lá na Itália, e onde a gente entende, né, o tamanho do impacto
da sustentabilidade nessas comunidades todas, e a gente estava falando há pouco lá fora, né, sobre isso, que a hospitalidade deveria impactar mais positivamente no entorno dela, na comunidade. Que bom. Parabéns, né? Muito honrado aí. Obrigada. Heber Garrido, né, meu querido, sempre gentil, um homem de uma vasta história dentro do nosso setor, né? Se apresente, né? Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, né? E esperamos sempre estar juntos aí, né? Agregando valor para o nosso setor, né? Tantos amamos. Eu que agradeço, Francisco. Primeiramente, aí, obrigado novamente. Eu adoro quando tem apresentações que tem insights, né? E também gostei de saber que é uma banca mineira aqui, porque eu também sou mineiro. Eu sou de Minas. Minas foi falado hoje aqui. Eu não sei se você fez de propósito, mas parabéns. Vocês são da origem, mas duas pessoas que estiveram aqui falaram de Minas. Minas está no coração do Brasil. Conversa de mineiro é muito melhor, né? Eu adoro comida mineira. Mas tudo bem. Café, um pão de queijo. Faço negócio com Minas, né? Mas assim, parabéns por estar agora nessa fase de fora toda a sua jornada, a sua história e como profissional, passando por grandes grupos, grandes realizações, mas assim, nesse momento onde você está gerando conteúdo especializado que agrega muito para o mercado, né? O setor do turismo, de forma geral, ainda é pequeno, relativamente pequeno comparando com outras indústrias, e tem tudo para acontecer e para crescer. Eu tenho uma visão muito otimista olhando o país, né? E a indústria do turismo em especial muito mais. Então, eu agora me apresentando, né? Então, eu sou mineiro, pai de 4 filhos, apaixonado por esportes, e a hotelaria me capturou em algum momento, né? Eu não tive esse DNA de ter referências da família. Eu, muito jovem, abri uma empresa de marketing, comecei a fazer eventos e me tornei um cliente de hotelaria. Em um dado momento, eu fui convidado a fazer parte de uma rede que nem tem mais, mas a Rede Eldorado, acho que você nem conhece, você com certeza não. E aí, a partir dali, eu era uma rede executiva de produtos corporativos, mas a partir dali eu entrei no mundo de resorts e me apaixonei. A primeira frente foi o Praia do Forte, Eco Resort, ainda na época do Klaus Peters, e ali eu entendi o desafio de promover o Brasil fora do Brasil, né? Então, eu viajei muito o mundo todo para promover a Bahia, a cultura da Bahia e o destino do Praia do Forte, e ali já com uma preocupação, com uma proposta consistente de ecoturismo, né? O projeto Tamar começou lá, né? Já tinha uma visão, né? Já uma visão muito antes, então coisas boas já estavam acontecendo antes, hoje é um tema necessário. A gente está falando de ESG de forma ampla, mas assim, muita gente já começou a fazer isso lá atrás. E a partir daí, Francisco, eu comecei a me desenvolver mais na área de turismo. E aí você acompanhou uma boa parte, trabalhei na rede Transamérica, basicamente era uma rede de condotéis, vi o modelo de condotel da expansão na hotelaria corporativa, principalmente nas grandes capitais, e depois a questão dos resorts, a Blue Tree, Bourbon, a Aviva, que foi quando o Rio Quente compra a Sauípe, a Costa do Sauípe, e o legal é que naquele modelo eu vi outra revolução da indústria também do setor de hospitalidade, que era a hotelaria se transformar pelo entretenimento, a tal ponto que a Aviva nos posicionava mais como uma rede hoteleira ou uma rede de resorts. Ela se posicionava simplesmente como uma indústria de entretenimento, onde a hotelaria era meio, não era fim, né? E a entrega dessa experiência na ponta, né? E já com uma preocupação também do entorno que a gente estava falando, até porque a gente pode falar mais para frente de parques naturais, de trabalhar o entorno, o ecossistema como um todo, do desenvolvimento, mas já com uma preocupação de entregar felicidade como produto final. Isso também passa por alimentação, né? Muito por alimentação. Não é só atração, show. Então, e a partir dali eu passei também por parques naturais, concessão de parques naturais, grandes reservas, parques nacionais, e agora eu estou à frente da minha empresa, que a gente está chamando de uma agência de brand match, de patrocínios, de parcerias, voltada para o turismo. Que bom. Que bom, parabéns. Trajetórias dos dois, muito rica e muito dinâmica e como você mesmo falou, citando no final, a continuação, né? Isso, e agradeço aí também o teu comentário. Esse convite aqui de estar vocês aqui na mesa mostra profissionais com dinâmica ampla, visão global, né, experiências, né, vividas sua, dele, né, pelo mundo, que fazem parte dessa dinâmica nossa atual do turismo. Mas a gente percebe ainda que tem muito que crescer, né? O número de turistas internacionais é muito baixo, principalmente com turista de alto valor agregado, né? E eu posso dizer
por ter vivido, trabalhado e chegado a trabalhar em eventos e feiras, promovendo, comercializando, que precisa não só melhorar a questão da língua na cultura brasileira, mas realmente melhorar esse ciclo pelo potencial do país. Como que você vê isso? Na verdade, uma pergunta para os dois. Como que vocês dois veem para a gente mudar isso, né? Porque passa-se anos, governos, as polarizações que estão aí, mas a métrica não muda. Demorou quase 3 anos para em 30 anos a gente aumentar para chegar a 7 milhões, é muito pouco, né, pela potência do Brasil. Então, como que vocês veem isso para que a gente traga um turismo mais qualificado, que ame o Brasil, que não venha... tem que vir o mais econômico, que tem com menos recursos, mas tem que vir aquele que tem... Porque hoje já tem empreendimentos com qualidade melhor, né, superior, ambiente mais sofisticado. Como que você vê isso, Natália? E você também, Heber? Eu tenho uma percepção um tanto positiva nesse momento. Eu acho que o Brasil deixou de ser um destino exótico e o Brasil, ele está na moda, né? O Brasil, ele está na moda. Hoje, eu acho que o entretenimento e o marketing, o produto nacional é muito valorizado lá fora, mas eu ainda acho que existe o tal do complexo de vira-lata muito grande ainda aqui dentro. A gente não enxerga a nossa potência. Mas hoje lá fora, Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, que veio dele. Nelson Rodrigues ele falava, fez uma né, leitura do complexo de vira-lata. Mas hoje você vê grandes agências de publicidade globais olhando para o Brasil, né? Marcas querendo lançar no Brasil. Você vê, né? Aí vamos falar de mídia, que isso tudo impacta na hospitalidade. De mídia musical, grandes artistas querendo lançar turnês no Brasil ou encerrar turnês no Brasil. A moda brasileira é enorme lá fora, a música brasileira é enorme lá fora. Então eu acho que existe uma potência muito grande no Brasil, só que cai sempre naquela coisa. A gente está pronto em infraestrutura, né? Porque sempre bate nisso. A gente tem o destino clássico de todo gringo que fala Brasil, Rio de Janeiro. Sim. E Praia de Copacabana. hoje está muito mais do que o Rio de Janeiro. Hoje está muito mais. Hoje está muito além mais. Da Bahia, além né? de Foz do Iguaçu, né? Só que assim, a gente tá muito despreparado ainda em questão de infraestrutura mesmo, né? Mas não é para o turismo, é infraestrutura básica pro brasileiro, para ele entender a sua potência, né? A gente fez aquele, né? O meu marido te contou aquela história que ele fez a capacitação das 600 pessoas em Belém do Pará, agora para a COP30. Vocês estiveram lá, conta um pouco pra gente. Então, eu estive envolvida com projetos hospitalares lá, mas ele que esteve bem envolvido com a questão da COP30, e é impressionante como o norte do Brasil é um destino rico em cultura, em gastronomia, em música. As pessoas se sentem esquecidas ali. Elas não têm acesso à informação, a treinamento. E quando chega alguém e fala, vem cá, vamos treinar, primeiro que eles olham desconfiados, né? Lá vem mais um aqui, querendo ensinar o Padre Nosso a rezar, o padre a ensinar a missa, né? Mas não, a capacitação, ela precisa ser feita. Então, eu acho que, assim, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Brasil, ele tem uma potência gigantesca, ela já está acontecendo, só que a gente precisa se preparar um pouquinho mais. Tá, entendi. Você coloca de uma maneira muito boa, muito real, lúdica, acredito também, né? E precisa fazer alguns ajustes, né, dentro do conceito. Heber, e você? Você que rodou, gerenciou, conhece como poucos as operações, né, entre a prática e principalmente essa visão de marketing, estrategista. Como que você vê isso para a gente dinamizar um turismo mais qualificado dentro dessa riqueza exuberante chamada Brasil? Concordo 100%. Né? Eu posso acrescentar alguns pontos que acho que é muito estratégico. Malha aérea. Você não faz um destino, a gente está falando do produto Brasil como destino, competindo com Caribe, com Ásia. Então, assim, a nossa malha aérea é um recurso fundamental, é o primeiro que entra ou na conta ou no tempo de acesso para o turista que está olhando o mundo, que vai escolher um destino. Então, a gente ainda tem uma limitação de malha muito
pequena, ou seja, são poucas companhias, voar no Brasil é caro, não tem vantagens de conexão para o turista internacional, como já teve no passado, mas não tem. Programas de conexão com perna fria, com preço mais acessível, até porque é um continente, não é um destino limitado geograficamente. Agora, como você falou, é um país de 6 biomas, de 8.000 quilômetros de praia, com um povo que genuinamente gosta de receber gente. Então, para mim, na hora que a gente vai falar de Brasil lá fora, a primeira questão que vem é assim, o nosso jeito genuíno de receber. Porque você treina isso também, a gente treina isso todo dia, né? A pessoa ser cordial. Quanto mais você anda, mais você descobre do Brasil, como você citou, Norte, Belém, o que é Pará, o que é a Ilha do Marajó, o que é aquela culinária, aquelas frutas e sorvetes. O porto ali, né? Tudo, né? Então, assim, então acho que a questão de malha aérea é o primeiro desafio, porque é um gargalo. O primeiro gargalo é como é que eu acesso, como é que eu chego, a que preço, né? Então, é difícil comparar, a gente fala de 7 milhões de visitantes há mais de 10 anos, né? Esse ano a gente quebra positivamente, né? Vai de 8 a 9, que é positivo, mas ainda é muito pouco. Torre Eiffel ainda recebe mais gente. Mas não dá para comparar uma França cercada por países ricos, onde você acessa de carro. Acho que dá para comparar a gente com a Austrália, com destinos onde o tempo de acesso é maior e por isso tem uma malha maior também no sentido de poder ofertar. Então, acho que esse é o principal item. Infraestrutura, como você falou, aí a gente está falando de segurança também. Sem dúvida. Também entendo que o Brasil está muito na moda. Segurança em tudo, pública, né? Ela precisa ser mais... Porque você tem o Rio de Janeiro falando, lançando Rock in Rio agora, dá visibilidade para o mundo inteiro. The Town em São Paulo, Fórmula 1 que aconteceu agora. Então, como esses grandes eventos repercutem na promoção do país para fora, né? E aí cabe a todo mundo explorar. A parada GLBT, né, que é uma das maiores do mundo, né? Então, assim, o poder dos grandes eventos para gerar a audiência, visibilidade para o destino é fundamental, mas aí você tem que entregar a experiência. A gente está falando de segurança, de infraestrutura, o próprio idioma, treinamento para atender esse público de fora. Mas eu estou vendo muitas coisas legais acontecerem. Eu estou vendo a Embratur fechando, até porque a Embratur é o órgão responsável por promover o Brasil fora, para não para promover o turismo doméstico, mas assim, eu estou vendo eles dando tratamentos diferenciados para destinos do Brasil. Um exemplo é o Pantanal. O Pantanal é exuberante, né? Como ecossistema, é único. Eu não conheço, eu quero conhecer. Isso viver. Tem cura. Depois você vai lá, faz a reserva. O Rio Amazonas que eu quero andar, visitar, e o Pantanal. Francisco. Meu pai falava muito do Pantanal. Não, é fantástico. E para concluir, então, assim, o que eles estão fazendo? Eles não estão provando a beleza do ecossistema e aquela coisa de ser especial e única no mundo. Está promovendo da mesma forma como a África fez com os safaris. Só que aqui você vai ver onça pintada. Então tem a onça safari, tem a pousada Caimã, outras hospedagens à altura desse mercado, onde eles estão promovendo através dos principais influencers do destino de Água do Sul para promoverem no mercado inglês, por exemplo, o Brasil, o safari com a onça pintada nossa. Então, eu acho que tem coisas boas. A onça pesca, né? O jacaré, né? É uma coisa linda. Ótimo, adorei aí que vocês falaram, né? Uma maneira positiva, um olhar, né? Um olhar detalhado e atencioso, né? Pelo nível de vocês. Isso é muito bom, né? Vindo de profissionais como vocês com a bagagem. Nós aqui da Hospitality, pela trajetória minha, né, que é uma das mais assim dinâmica, né, no setor, mas as coisas foram acontecendo, eu não fui criando isso, né, eu gostaria de ser um executivo ali, ou ser um braço direito, um bom restaurante, quando eu comecei para fazer 30 anos, mas a gente vê que o jovem, ele pode ter, se chegar informação, se chegar capacitação, ter uma experiência, uma feira, ou ir visitar, como o Heber Garrido colocou muito bem, você que tem vivências em países, né, e cursos, né, você teve para a Ásia, para a Europa, você dinamiza a mudança daquele jovem, né? Eu fui influenciado pela leitura, né? Eu gosto muito de me referenciar às pessoas com mais idade, mais vivência da área, isso me influenciou. Como que vocês veem isso dentro da potência que é o turismo brasileiro, né? Porque a gente está vivendo uma nova mudança de geração,
uma geração tecnológica, né, que está entrando com 20, 30 anos. Eles têm até mais estudo que as gerações passadas, né, alguns muito mais capacitados, línguas e tudo, mas muitas vezes eles não conseguem ter aquela conexão com o turismo, com a hotelaria, com a gastronomia, e aí é só tipo uma moda, né? Ele entrou um momento, aí sai, ele conheceu uma garota, ele vai casar, vai embora, e ele largou aquela profissão dele. Eu conheço várias pessoas, né, que fizeram isso. Como vocês dois enxergam isso, né? Principalmente que vocês são educadores, são referências, como vocês veem isso aí? Eu acho que a hospitalidade ela é quase uma índole, né? É o espírito, e no sentido positivo da palavra, tá? O espírito servil, porque a gente serve na hospitalidade, a gente tem esse espírito servil, né? Mas no sentido bonito, de se doar, sim, né? Sim. E assim, eu entendo hoje, eu leciono na área já tem 15 anos, e hoje é muito difícil da gente conseguir prender a atenção das pessoas, e a gente tem, ao mesmo tempo, uma geração de garçons de carreira que estão nos lugares há 30, 40 anos, com a molecada que está entrando. Como é que você dá um treinamento para pessoas de mundos tão diferentes? Totalmente diferente. Né? E eu vou te falar, eu acho que a gente... Como que é esse desafio? Explica aí. Eu tenho muita dificuldade, porque assim, eu tenho... E aí é uma dificuldade minha, porque eu vou até um ponto que eu meio que... Como assim você não quer fazer isso, sabe? Como assim você não quer servir? Porque hoje, infelizmente, quem está... E eu falo isso para todos os meus alunos. Quem está no ramo de alimentos e bebidas hoje em dia, falta um parafuso na cabeça. Porque você trabalha em horas estranhas. É relação. Você trabalha com gente armada dentro da cozinha, porque tá todo mundo com a faca. Ou com uma GN quente. Já pensado nisso. Ambiente quente e frio, né? É insalubre e tá todo mundo armado. Então, assim, se a pessoa tá com uma frustração ali no dia, e infelizmente também é uma área aonde a gente tem muita incidência de consumo ou de entorpecentes ou de álcool. Então, assim, hoje para você segurar uma pessoa dentro de AIB, você tem que repensar a maneira. Escala de horário. Você vê o Tangará acabou de anunciar que todos os funcionários estão 5-2. Isso. Sentimento Copacabana Palace também, né? Uhum. Tem aí restaurante que está anunciando vaga 4-2. Então, assim, é uma geração hoje que vem com o olhar de que eu quero trabalhar como meio para eu viver, e não o contrário. Não como a nossa geração, que a gente viu nossos pais trabalhando e aí a gente conquistou as coisas e trabalha. Seguiu a mesma linha. Né? Exatamente. Então, assim, hoje é uma geração que questiona muito. Ele bate de frente com o chefe sem medo nenhum. Eu acho que a minha foi a última geração que ainda baixa a cabeça, que entende hierarquia. Então, assim, a gente tem que repensar a maneira de trabalhar aqui. Concordo e respeito, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que eu aprendi a entender também, tive dificuldade em entender. E ainda não tem uma fórmula. A pandemia me ensinou. Ainda não tem uma fórmula. Se você me perguntar como que a gente faz, eu não sei. Eu acho que a gente está aprendendo, né? Eu tenho aprendido muito com clientes dessa nova geração que estão refazendo a maneira de contratar pessoas. E eu tenho participado das dinâmicas deles de contratação para poder entender. Porque é uma outra geração que vem aí ensinando o valor Eles querem estar ali porque eles querem acreditar. Se eles não acreditarem, eles não ficam. Que legal. Não, exatamente. Bem, aproveitando a mesma pergunta aqui, eu que tive várias vezes visitando os empreendimentos, você gerindo, fazendo evento, movimentando, como que você vê isso, muito bem colocado, que é atual, né, é real, a questão do jovem que ele se decidir por algum motivo, ele sai, ele não se conecta com o lugar, ele larga. Mesmo sendo um lugar prazeroso, mas não é tão prazeroso. Ele exige muito da capacidade física, da capacidade mental, né, do comportamento, você tem que estar ali com todo o seu equilíbrio. Como que você vê isso, principalmente nessa mudança? Eu vou dar um exemplo que eu sou pai de uma moça de 16 anos e sou
pai tio do meu sobrinho, que infelizmente devido à violência o pai, né, foi cedo. Então eu criei meu sobrinho com 34 anos. E eu vejo exatamente a dificuldade do 34 com 16, né, ao conversar, né, orientando. Como que você vê, você sendo pai, né, você sendo uma pessoa influente no setor, né, palestrante, consultor, né, tudo isso. Você tem muito a agregar. Diga para nós, o que você vê, né, para o andamento. Eu sei que não é fácil, mas diga, o seu ponto de vista. Eu quero até para ir por outro caminho, dentro do mesmo tema, se a gente está falando com jovens que estão olhando o setor, que pretendem entrar na indústria, de novo, olhando a hotelaria de lazer, e aí eu estou falando de complexos de resort, parques temáticos, aquáticos, começa a ter muita vaga aberta, né? Eu vou pegar um destino como exemplo, aqui em Olímpia, no interior de São Paulo. Olímpia é um destino com maior expressão há pouco mais de 10 anos. 2 parques, entre os 10 mais visitados, parques aquáticos mais visitados da América Latina, estão aqui em Olímpia. A oferta hoteleira no estado de São Paulo só é menor do que São Paulo capital e sobra vagas, né? Agora é relação, né? É trabalhar feriado, é trabalhar ano novo. Então tem esse lado. Mas tirando o lado de ponta de operação, para tentar criar uma conexão mais próxima com quem pretende entrar, quem é jovem, vamos falar de tecnologia, né? Não é diferente para a hotelaria, para a indústria de entretenimento, a inovação dentro desses complexos. Então, hoje de manhã eu estava no evento, a gente estava falando sobre atendimento de IA como concierge, onde basicamente não tem interação humana. A gente está falando com bot, a gente está falando com robô, e a gente está sendo bem atendido, isso escala, isso diminui custo. Pô, tira vagas na frente, pode ser, mas cria outras no back. Porque um time de gestão de inteligência e de inovação dentro desse complexo, dentro de um hotel, eles estão surgindo com mais força. Então, assim, para quem gosta de inovação, para quem gosta de tecnologia, para quem está focado em IA agora, a indústria está precisando dessas pessoas. Então, tem muita oportunidade no setor. E na hora que você fala de parques, mais ainda, né? Eu não vou entrar na questão operacional, de segurança, de alimentação, mas eu vou entrar no lado de entretenimento. E um pouco mais jovem, eu curto, mas a gente gosta de show, a gente gosta de se divertir, né? E é isso que a gente vende na ponta, a hora que a gente está falando de lazer, seja em Ubatuba, seja aqui no interior de São Paulo, seja na Disney. Então, na hora que a gente está falando disso, você pega um complexo hoteleiro como o Hot Beach, que é do Grupo Ferraza, que é local, é regional. A gente gostava, quando eu estava lá, a gente gostava muito de se apresentar o seguinte: hoje eu tenho mais bailarinas e bailarinos e coreógrafos do que recepcionistas. Isso define o modelo de negócio. Então, também abre uma oportunidade aqui que não é necessariamente estar no back, estar na recepção, estar nos andares, estar na governança. Então, é ter um olhar mais amplo do que só a hotelaria clássica, porque, como tudo mudou, a hotelaria está mudando. Então, se eu puder dar um insight aqui, assim, olha o lazer, olha o entretenimento e olha a inovação por trás dessa indústria, que assim, falta gente, tem muita oportunidade. Mas, eu posso perguntar uma coisa? Claro. Como é que a gente retém essas pessoas? Não retém. Pois tem que deixar eles livres. É melhor ter uma pessoa boa que saiu do que uma pessoa ruim que ficou. Então, esse desafio não é só para a gente, é para toda a indústria, né? Então, acho que você pode ter programa assim, de retenção, de qualificar, de reconhecimento, de capacitação, de plano de carreira, remuneração justa, para poder minimizar isso. Mas eu entendo que é uma geração que quer experimentar cada vez mais coisas. Isso cria uma rotatividade que, se bem trabalhada, pode ser positivo. Não existe mais profissionais de... A gente acabou de citar uma experiência, né? Eu fiquei 12 anos num grupo hoteleiro. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Como é que você inova com gente antiga? Digo antiga, não estou falando de idade, não. Estou falando de estar ali no processo fazendo as mesmas coisas. Vai mudar por quê, se sempre foi assim? Então, acho que não são eles que têm que se adaptar. É a gente que tem que entender como mudar a máquina para poder... Justamente. E aí a gente entra na questão do... Se eu não consigo reter a atenção por muito tempo dele, começa a custar muito caro para a empresa capacitar e vai embora e vem outra e capacita de novo. Aí a empresa, não vou gastar com capacitação, porque a pessoa vai embora. E aí onde que entra? Processo.
falta processo. Estamos vivendo um dilema. Porque se tiver processo escrito delimitado, vai ser mais fácil. Essa, É a cultura, é o processo. essa é a educação. rotatividade. Eu posso dar um exemplo, assim, tem um profissional muito bom em supply. Ele é muito bom, tem um relacionamento com o mercado, ele tem os processos na cabeça dele, na mesa dele, fantástico. Ele sai amanhã. É. Processo da empresa, né, que é o que você está falando. E aí zerou. Exato. Isso é muito bem. Exato. Isso é ótimo a colocação dele, tá? Para pegar um ponto. Eu gostaria. Quer dar um... Tudo bem? Por favor. Estamos recebendo. Não, zera, É. a gente... Vamos parar um pouquinho. Senta aí, Cláudio. Bom. Tudo bem? Prazer estar com Cleo, Cléo. como vai? Bom. Tudo bem? Natália. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tem água aí? Tudo jóia? Você estava no evento Seja da COP? bem-vinda. Não, Ela estava lá. acho que eu conheci você lá, com o Bruno Mori. Aham. Acho que você também estava, né? No evento Na do Bruno. COP. Do Não. Comitê Olímpico. Do Eu evento- estava lá. Tava, então acho Ela que a gente estava, eu não conheceu. fui não. Tá. Não dá para estar então. Ela está acompanhando aí. Só para. A gente vai começar só a fazer uma apresentaçãozinha rápida. Cléo é uma empresária, né, do setor de comunicação. Ela vem da área de decoração, uma empreendedora também, e uma pessoa muito polivalente. E ela é uma pessoa muito focada nos últimos anos, exatamente até pela cura, né, dela, pela amizade que eu já tenho com ela de longa data. E é uma pessoa apaixonada pelo SG, pela qualidade de vida, pelo bem-estar, né? Toda a questão, vamos dizer, bem-estar espiritual, mental, né? E ela focada, ela também é uma pessoa que criou um prêmio ESG, né? Trouxe um prêmio esse ano. Então, assim, é uma pessoa que esteve na COP e tudo, por isso que fazendo parte. Obrigado, viu? Eu sei que aconteceu, mas faz parte, né? Belo, vamos então seguindo aqui, tá? Cléo, estamos aqui, né, já no papo aqui, pessoas experientes, Abel Garrido, uma história fabulosa, setor de turismo, hotelaria, né, de longa data, hotelaria de alto padrão, né. Minha querida Natália, é uma profissional também do setor do food service, da alimentação, e que tem também uma bagagem riquíssima, né, principalmente que ela é uma pesquisadora, uma estudiosa, né, em cima do desperdício, né, da questão da produtividade, né. Então ela está agregando um novo olhar, né, profissional. Você tem uma história riquíssima, né, em cima do SG, né. Você é uma pessoa que estuda, é apaixonada por SG e toda a questão do comportamento, né, da nossa sociedade, não só pós-pandemia, né, mas dentro dessa mudança de comportamento. Nós estamos aqui trazendo um olhar sobre SG com hospitalidade, sobre os temas atuais, né, você que foi uma pessoa presente na COP30 lá em Belém, né, você participou, você teve contato com ordem política e empresarial. Gostaria que você falasse um pouco de você, se apresentasse aqui, né, já dentro do nosso tempo, né, e se falar um pouco de você, Cláudio. Seja bem-vinda ao Obrigada. Hospitality Brasil. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Final do ano, tá todo mundo correndo, né? Enfim, mas a gente vai alinhando as coisas, dando importância, porque o nosso papel é da comunicação. E quanto mais a gente puder propagar informação que seja positiva para esse mundo todo, a gente espera que as pessoas possam ser educadas, incentivadas a boas práticas, né? Eu sou a Cléo, tenho um programa de TV há 8 anos, tenho uma empresa de cortinas e persianas, atendo pessoas no Brasil inteiro. E sou escritora também, sou diplomata civil pela Getro Internacional, diretora de expansão da Getro. Também participo de algumas instituições aí, gente, porque a gente, quando começa num mundo servindo, né? A gente veio para servir. Então, no meu caso aqui, eu sirvo com a comunicação. E isso é o diferencial para algumas empresas. Então, surgiram alguns convites aí, eu tenho contribuído com algumas instituições. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Cléo. Então, voltando agora alinhando as 6 pontas, aqui o nosso foco é sobre hospitalidade, né? As ferramentas que possam trazer
resultados no âmbito do turismo, para a melhoria da gastronomia, saber reter profissionais, né, que é a nova geração, que ela se sente autônoma sobre a questão da tecnologia, que traz muita facilidade para ela, mas muitas vezes não entende que dentro da operação do turismo, da gastronomia, do evento, do transfer, ela precisa estar comprometida, ela precisa estar presente fisicamente, né? Você, como uma pessoa de comunicação e tendo esse ano diversas experiências profissionais dentro do setor da hospitalidade, gostaria que você desse, dentro da sua visão recente, entre o espaço de eventos, os meios de hospedagem e alimentação, o que você sentiu? Do norte a sul, o que você viu, o que você tem a dizer, né, sobre isso para a gente, né? Ai, que bom. Eu tenho 3 horas para falar, gente. A pergunta é bem ampla, né? Bom, eu fui para a COP, né? Desde que eu tive um câncer de pâncreas em 2020 e Deus me curou, né? Então, eu tenho visto, assim, a mão de Deus em tudo que eu faço. Então, eu ir para a COP também foi. Eu não estava programado. E, de repente, eu estava lá, né? Na COP 30. E o que eu vi foi muita hospitalidade lá, né? Assim, um lugar que as pessoas têm um julgamento, né? Que ia estar passagem cara, que está hospedagem cara. Para mim foi tudo tranquilo, assim. Não sei se foi porque Deus que mandou eu ir para lá, que Ele ajeitou tudo, mas deu tudo certo. E, inclusive, eu vim para cá de moto Uber porque lá eu só andei de moto Uber, porque É o meio de transporte. É o meio de transporte de lá. Lá é assim, gente. Eu tive que deixar o cabelo enrolado, né? Porque a posição normal do seu cabelo não é para baixo, é para o lado. Porque o vento, o vento revela todo mundo, né? Então, eu fui fazer também a cobertura em alguns hotéis, assim, um pessoal muito hospitaleiro, Bacana. pessoal muito bacana, Uma assim. experiência boa, né? A cidade ficou muito feliz com todo o evento da COP, né? Porque você vê, colocaram os semáforos, colocaram tanta coisa, né? Muitos espaços onde que foram Houve melhorias, reformados. né? Melhorias Sim, para a cidade. Ela sempre traz, os mega eventos, eles trazem melhorias, né? e aí as grandes empresas contribuíram, né? Então tem vários espaços lá que foram reformados, não estavam bonitos e agora ficou, né? Pós-COP a cidade está renovada, né? Desde o aeroporto e uma série de outros ambientes, né? A Itália mandou uma praça flutuante. A Itália fez uma praça de metal que veio arrastada no navio, né? E ela ficou lá na Casa das 11 Janelas, que é onde também estava a família Schirman. Tem um restaurante maravilhoso lá, de um chefe incrível. E aí essa praça ficou nesse espaço, que é um lugar assim, maravilhoso para fazer palestra. Cabe lá mais de 30 pessoas. Nossa, foi maravilhosa essa viagem. Experiência rica, né? Muito, muito bom, Cláudio. Né? E voltando aqui com vocês, o que eu já fiz uma pergunta sobre hospitalidade, questão de mão de obra, e dentro do quesito ISG, o Brasil realmente é o país, né? Dentro do pilar, né? Tendo diversidade cultural, né? Racial. Né? Vamos falar pela própria cidade, né? a mega São Paulo, né? Que temos quase todas as nações estão um pouquinho aqui dentro, né? Você vai encontrar um indiano, você vai encontrar um colombiano, você vai encontrar pessoas que vivem, né? Casam com brasileiros, brasileiras, né? Como que o Brasil, dentro do conceito ESG, isso é uma pergunta para os três, né? Um mundo moderno onde tem várias polarizações, né? Tem a polarização religiosa, a polarização política, a polarização de raça e cor. O Brasil, ele não é um país assim. Nós somos um país acolhedor. Nós somos um país aberto. Né? São Paulo é uma cidade aberta. Né? São Paulo recebe todo dia gente do mundo todo. Né? Ela é essa força, como vocês colocaram, os mega eventos. Né? Os mega eventos, os artistas estão vindo para cá. Eu trabalhei num hotel de alto padrão, o Palácio Angará, e ele foi feito no início, e eu acredito ainda, o conceito de trazer os megas stars, né? E como foi feito outras épocas atrás, né? Hotéis até que fecharam aqui em São Paulo, como teve os mega eventos no Rio de Janeiro, né? Na praia de Copacabana. Como que vocês veem isso dentro desse mundo que quer inflamar e a gente vê que o Brasil ele tem uma potência e que não sabe explorar ainda isso para recursos, mais renda e tudo? Por favor, fique à vontade. Posso dar um exemplo? Pode.
Eu quero, até por experiência recente, falar do modelo de concessão de parques naturais, pode ser? Claro, Porque tá ligado ao opa. ecoturismo cresce no Você Brasil. fez um trabalho fabuloso lá, participou. O time fez, eu tava a sorte de estar Olímpia junto. ali, você estava ali com Mas é assim, então o ecoturismo no os Brasil recursos cresce naturais, mais de né? 30%, no mundo cresce média de 15%, então é o dobro, mas tem tudo para acontecer ainda e parques naturais fazem parte desse modelo de negócio para poder impulsionar o setor e principalmente para dar visibilidade para o mercado internacional para um país como o nosso. Então, assim, eu estou falando de parques como Chapada Nacional dos Veadeiros, Guimarães, Itatiaia, aqui do lado da divisa com São Paulo, Rio de Janeiro, que é o primeiro parque nacional do país. E o que é mais legal, assim, primeiro, falando de ACG, quando você faz uma concessão de um parque natural, não é privatização, é concessão, é o mesmo modelo de aeroporto, de rodovia. Então, assim, a governança tem que ser muito forte, né? O G do SG tem que ser muito forte, porque são empresas de capital aberto, para poder ter esse tipo de acesso e negociação com o governo, federal ou estadual. E segundo, a parte de ambiental da SG é fantástica, porque ela conserva, que é diferente de preservar. Não é a mesma coisa. Então, explica pra gente. Na hora que você preserva, eu vou preservar essa área, eu fecho essa área, cerco, ninguém mexe, ninguém entra. Só que o madeireiro entra, o grileiro entra, o turista não entra, então não tem ninguém vendo isso. E você não está gerando renda, e com isso você está colocando aquele meio ambiente, aquele ecossistema em risco. O que é conservar? Eu vou cuidar do ecossistema, da fauna e da flora, mas eu vou incentivar o turismo lá dentro, de forma controlada, em parceria com o ICMBio, com a Fundação Florestal, com quem for, né? Geralmente é o ICMBio. E o mais legal disso, Francisco, é que na hora que você tem um parque, eu vou de novo colocar o exemplo da Chapada dos Veadeiros, que é um patrimônio mundial da Unesco. Está aqui, é nosso. E você coloca uma operação de turismo ali dentro, respeitando todas as regras ambientais. Existe uma pesquisa de uma fundação que só trabalha a questão de olhar parques naturais no Brasil, eu vou lembrar do nome, mas ela levantou que para cada R$1 gasto dentro de um parque natural, 8 a 9 reais é gasto no entorno. O entorno, como a gente estava falando lá fora, né, tá? É o guia, a pequena pousada, é artesã. Então, como isso é o turismo regenerativo, né? A gente está falando de turismo, mas que turismo é esse? Não é mais para onde eu vou, é por que eu vou, qual é o propósito dessa viagem. Então, eu acho que isso é muito legal e, para mim, os parques naturais são bons exemplos de turismo, ecoturismo, a preservação das faunas, né? A Mata Atlântica, o Pantanal, né? O Pampa Gaúcho, né? Isso é muito bom, ótimo, adorei a explicação sua. E você, minha querida? Eu enxergo de outra maneira. Eu concordo com tudo que o Weber falou, mas a questão do acolher, né? De não ser polarizado. O Brasil ainda é muito polarizado em relação à mão de obra, sobretudo. Eu acho que a gente vê isso muito dentro da hotelaria, né? O servil, infelizmente, ainda está ligado à raça, à cor e à subvalorização, ao salário base, a piso salarial, né? A hotelaria paga piso salarial, a alimentação paga piso salarial. Então, a gente volta aí, mais uma vez, àquela questão anterior, né? Para as próximas gerações, o que a gente está... A gente está revendo a maneira de ser um gestor, né? A gente está revendo a capacidade. E aí, quando o Weber fala dessa questão do impacto, né? Da hotelaria, do turismo, do entretenimento como um todo. A gente está valorizando a agricultura familiar, né? O entorno. É engraçado quando a gente... Hoje, nas grandes cidades, quando eu falei lá atrás que o Brasil está na moda, hoje a gente vê muito mais, né? Nos grandes estudos, hoje a gente tem números em relação a isso, a comida regional está cada vez na moda. Sim. A gente tem hoje restaurantes de comida nordestina. Premiados. Premiadíssimos. Mineiro, né? 2 mineiros na mesa aqui.
Você vê hoje um dos grandes representantes do Brasil lá fora é o Rodrigo da Quebrada, o Mocotó. Mocotó, né? Rodrigo. Comemorei meus aniversários lá, 2 aniversários. Exatamente. Então, assim, e são pessoas que insistem, né? Não, vamos incentivar as comunidades de parelheiros. Dadinho, né? O dadinho virou um produto em toda a churrascaria, aí, quando né? você vai no Dadinho interior, tapioca. quando você vai para o interior, você quer ir num restaurante chique, o que o cara tá servindo? Risoto. Ele está servindo pratos chiques, internacionais. Então, assim, aí volta para a questão do complexo de vira-lata. Então, assim, a gente está valorizando o nosso entorno porque, gente, a sustentabilidade não é um papo de hippie. Não é um papo de hippie, não é, uau, que coisa linda. Papo não, de hippie é boa, bate no bolso. E, infelizmente, hoje, a gente só consegue defender a sustentabilidade quando a gente consegue mostrar retorno sobre investimento. Sem dúvida, concordo. A gente só consegue falar com o empresariado e fazer o empresariado olhar para a nossa cara quando a gente fala, se você comprar do entorno, você vai conseguir ter menos estoque dentro de casa, mais frequência de abastecimento, precisar fazer menos estoque, porque estoque é o quê? CMV. Sim. Né? Tem logística, né? Tem todo um processo por trás, logística, pegada de carbono. A hotelaria, eu vou pegar um gancho seu aí, a gente tem ainda falha logística no país, né? Isso encarece e complica muito o turismo, né? Porque ele falou da malha aérea, a malha aérea, rodoviária e ferroviária. Né? Maravilha. Cléo, dentro disso, o seu ponto de vista, né? Você que já tem um relacionamento com vários âmbitos de governo, político, eu concordo, né? muito com o que ela falou e ESG tem um novo significado. ESG é sobre grana. Então, o que você investe nas questões ambientais, isso vai reter talentos na sua empresa, porque isso vai deixar a sua empresa com propósitos claros, isso vai trazer uma boa comunicação com o mercado, isso vai melhorar a sua comunicação com o consumidor final, desde que não seja o greenwash, né? Então, ESG é sobre grana. E a cada centavo que você investe nas questões ambientais, você tem uma série de outros itens que, às vezes, a gente não tem o hábito de computar. Mas, ao longo do tempo, você vai percebendo que, olha, puxa, essa ação me deu esse resultado. É uma falha muito grande nossa. Porque, na verdade, o Brasil, ele é protagonista na questão do meio ambiente. Que outro país que tem tantos rios quanto a gente, que tem tanta mata, que tem tanta gente bonita, tanta miscigenação, tanta inclusão social? Não existe isso em outros lugares. A gente não tem, né, terremoto, grandes tempestades. Então, assim, nós somos protagonistas. O mundo inteiro destruiu o país deles fazendo industrialização e agora eles querem regulamentar a nossa natureza. Então, a gente tem que tomar cuidado e, assim, ESG não é algo para gringo ver. É uma coisa que a gente já faz. O que falta, muitas vezes, é a gente computar isso. E isso dá retorno. O acolhimento, educação, tudo isso a gente já faz. Pode melhorar? Com certeza. Tem técnicas que vêm de fora? Com certeza. A gente tem que aproveitar tudo isso que está acontecendo para melhorar o nosso dia a dia, porque a gente é protagonista nesse cenário. Que bom. Que bom. Não, é isso. Essa visão ampla e muito bem colocada pelos três mostra o potencial que temos, né? A gente tem questão de mão de obra, tem questão de remuneração, né? Mudar. Alguns cantos do Brasil tem, mas puxando a sardinha aqui para o paulista, né, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo não era a capital gastronômica, né? A cidade de São Paulo foi bem provinciana, né, no seu começo, né? Ela ficava bem aquém de Salvador, bem aquém de Recife e muito além do Rio de Janeiro, né? Ao longo de mais de centenas de anos aí, ela virou essa potência, né? Acolhedora, né? Dinâmica, gastronômica, né? Saiu de uma cidade a cidade que era só um trânsito do café para a cidade industrial. Hoje é uma cidade de serviços, né? E com indústria pujante. E São Paulo, ela inspira o Brasil
tirando, claro, que não tem as belezas do Rio, beleza do Amazonas, do Pantanal, né? Então, acho que é isso muito bom. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta agora, mediante cada especialização de vocês aqui, né? Para chegar o encerramento. Começando por você. Você fez um trabalho em cima do desperdício, né? De novo, a gente traz a pauta do SG, que é o tema do Hospitality Brasil. O Hospitality Brasil, ele tem um olhar 360 sobre tudo o que acontece, né? Porque não adianta você ter um hotel sofisticado, eu tenho o melhor vinho para servir, mas se não tiver um bom profissional, né? Ou aquele profissional, ele não souber entender aquele produto para aquele cliente. Aí eu desmonto todo o processo, né? E você que tem um estudo sobre o desperdício da alimentação, né, e determinado, explica um pouco sobre isso. Gostaríamos de ouvir de uma maneira assim, bem objetiva, onde você conquistou esse reconhecimento internacional. Porque esse é o nosso objetivo aqui. Esse meio de comunicação é para potencializar isso que você fez. Eu acho e que pensa. eu posso resumir em uma frase. A gente joga 2/3 de tudo que a gente produz, seja no campo, seja cozinhando dentro de casa ou dentro do nosso restaurante, no lixo. É o resumo. Desde a logística, de transporte Desde a até a produção. logística, a maneira de absurdo. Então, 2/3 de todo o alimento produzido no mundo é jogado no lixo. Uau. Num mundo É onde a muito. gente tem milhares de pessoas passando fome. E isso bate diretamente em logística, em capacitação. E assim, são coisas pequenas que quando a gente vai começar a aprofundar como mudar isso, é desde a escola dos pequenos. A ensinar a manipular um alimento, a ensinar a descascar uma fruta. Veja só, durante a pandemia, a gente teve matérias na televisão ensinando a lavar as mãos. Então, olha como é que a gente está muito lá atrás. Você vê, né? Nós temos aí um país de 500 e poucos anos, que comparado a uma França, que a gente falou da Torre Eiffel, como é que a gente vai comparar com um país que só de destino turístico tem a nossa idade, né? Exato. Porque as pessoas lá atrás na Europa, vamos para Paris, né? A aristocracia queria ir para Paris. Então, a gente precisa pensar desde o básico. Como é que a gente está estruturando, né? A gente estava falando mais cedo, o greenwash, né? Quem fez mais mídia durante a COP30 na televisão? Não vamos falar nomes, mas foram as empresas que mais detonaram a natureza nesse país nos últimos anos. Né? Então, falar de ESG é muito bonito. Então, quando a gente vai falar de alimentação, a gente precisa rever como a gente está ensinando o nosso povo. Será que as empresas não podem começar a olhar como é que eu estou produzindo o meu alimento? A coisa mais básica que eu ensino para todos os meus clientes, para a hotelaria, para os restaurantes em geral. Bacana. Pesa o seu lixo todo dia no seu restaurante. Eu já fiz isso. Se você pesar o seu lixo todo dia no restaurante, você tem indicadores operacionais brutais para consertar a sua operação. Você está tendo problema de manipulação? Você está tendo problema no seu fornecimento? Você está tendo problema de armazenagem? Muito bom, A gente cara. consegue consertar desde a sua pequena operação, porque a gente fala ESG, não, isso é só das grandes empresas para cuidar, é dentro de casa. É isso. É eu comprar certo no mercado. É eu manipular e guardar certo na minha geladeira. Isso, né? Eu sigo a sua regra. Cléo, né, seguindo agora a ordem das mulheres, né, o seu olhar, né, sobre a sua dinâmica, né, de trabalho, né, entre o mundo da decoração, do bem-estar, né, do comportamento e principalmente como uma pessoa de comunicação, né? Você é uma pessoa de comunicação que leva conteúdos diversos, né, para ir para o mundo, né? Que a internet é um universo sem fim. É verdade. Como que você vê e para dentro da hospitalidade, né? Que a gente já vem se falando há tantos anos, né? Você vem me acompanhando aí de forma, vamos falar, ao longo dessa carreira minha, como que você vê isso? Mas dentro do seu olhar, do seu dia a dia. O que você pode Então, ontem eu orientar? estava lá no fórum pós-COP, né, na Fiesp, e foi maravilhoso. Estava lá
o Melo Araújo, né, que é o vice-prefeito de São Paulo, o Orleans de Bragança, deputado Orleans de federal. Bragança, Deputado família federal. real. Não, também entrevistei o Sérgio Redó, né? Então, olha, referência da liderança paulista. E aí o Melo Araújo, ele estava fazendo uma referência, eles todos estavam, pós-COP, né? É uma visão pós-COP. E uma das coisas que ele estava falando é que tem várias ações que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com relação ao meio ambiente, diminuir, enfim, colocar ônibus elétrico, tirar aquele pessoal, né, da Cracolândia, melhorar o nosso centro, uma série de coisas que eles estão fazendo. E aí uma coisa ele comentou que é uma realidade que eu vi no mercado do lado da minha casa. Nós estamos com dificuldade de mão de obra. Né, as pessoas, por causa dessa lei federal, que dá dinheiro para as pessoas, então elas preferem não estudar, elas preferem não trabalhar, elas não querem pegar um ônibus. Eu fiz uma entrevista com um rapaz essa semana, ele tem 17 anos, ele virou para mim e falou assim, eu vou perguntar para minha mãe se eu posso. Então, assim, como é que você vai ter um nível de qualidade, né, de hospitalidade, se as pessoas estão tão melindradas, né? Se tem tanta essa política de pessoas, você é preto, você é branco, você é baixo, você é alto, você é homem, você é mulher. Nós somos seres humanos. A gente tem que botar as coisas que são importantes na frente, ao invés do nosso umbigo, né? Porque enquanto a gente ficar polarizando as coisas, dividindo o povo, falando que você é preto, você é discriminado. Você é branco, você é discriminado. A gente não vai para lugar nenhum. Né? Enquanto a gente perder tempo com isso daí, infelizmente, não ajuda a gente melhorar a condição de... Eu dava aula, em 97 eu dava aula de meio ambiente. E os meus alunos entravam drogados na sala. Eles usavam droga na sala. E uma vez eu conquistei um aluno porque eu olhei para ele e falei assim, olha, você tem que usar uma alimentação mais colorida. Foi só isso que eu falei, ele melhorou. Às vezes a pessoa precisa de atenção. Só que isso tem que ser uma coisa que tem que ser direcionada. Né? Você tem que fazer um acompanhamento e fazer a pessoa andar, ela precisa andar. Porque não adianta você deixar uma população toda aí sob um guarda-chuva de uma proteção federal, né, de um assistencialismo, e ela não conseguir entender o que ela tem de potencial, como ela pode melhorar. Se alimentar de maneira correta, né, como que você mesmo colocou. Né? Muito bom, Cléo, muito bom. Desculpa, antes de você fazer a pergunta, eu posso fazer outra. Eu sei que a gente está terminando. Sim. É que você tocou num tema importante, pensando em desperdício e legislação, né? O quanto que a gente tem que evoluir nisso, sobre sobras, e de quando é essa lei vigente que nós temos até hoje. Né? Achei que isso é tão relevante, assim como o dado que você deu do desperdício total global. Não sei se você quer colocar isso também como dado. A gente tem uma a lei legislação antiga, né? sanitária, nossa. Não, antigo sou eu, Não, a nossa legislação sanitária, a última atualização, né, data do início dos anos 2000. Isso. E ela é similar à lei de 1970 americana. Sendo que a nossa cultura gastronômica, né, do modo de preparo, ela está muito mais relacionada à europeia, africana, indígena. Né? A gente tem uma lei completamente pasteurizada, né, da década de 70, que enlatava tudo nos Estados Unidos, enquanto a gente tem a cultura do leite cru, do queijo de leite cru. E você vê, até pouco tempo atrás, chefes de cozinha tendo preso por causa de queijo. Eventos com queijo fresco de Minas, né? Foram proibidos. Né? E a gente foram retirados, foram retirados como fosse bandido. É um absurdo. E a nossa cultura gastronômica, ela é toda sendo baseada que hoje nisso. Nossos queijos, eu sou participante de queijo, os queijos brasileiros concorrem ao mesmo nível, até superior da França, né, como referência. Tem produtor francês que vem para o sul de Minas, ninguém me contou porque é da minha família, né? Pegando queijo daqui do sul de Minas, posso colocar minha etiqueta? Aí vai para ganhar concurso na França. Mas falta... como Falta Nelson Rodrigues, que entrou aqui na pauta também, né? A gente tem que falar de tecnologia. Pegando o ponto aí para o nosso fechamento, o Weber, e aí eu vou pedir depois as considerações, né? E assim,
as leis estão antiquadas, estamos fora de moda. Ela trouxe um ponto muito importante, que é da questão atual, né? A gente sabe que há uma necessidade que cada um de nós fosse pedir um auxílio, né, para o governo, tudo. Mas será que precisa realmente disso? E ela trouxe um ponto, como cada um de vocês agregou bastante, dentro do olhar de vocês, eu quero que você dê o seu olhar, é o seguinte: as pessoas precisam saber se alimentar melhor, precisa parar um momento para estudar, precisa enxergar, fazer uma autoanálise sua, né? As suas famílias também se cuidar. A sociedade anda um pouco fora do eixo. O governo, ele é espelho da sociedade, né? Não adianta colocar a culpa no governo. É a sociedade, né, que passa por um líder e o líder não toca direito. Heber, coloque, por gentileza, sua visão muito ampla, né, uma visão genérica. Eu posso dizer que eu me espelho em você porque Eu estou com medo da pergunta, mas fica à vontade. Não, é a mesma pergunta que eu fiz para ela, mas você, eu falo que eu me espelho porque eu saí de uma área de gestão de compras, mas eu via o marketing, eu via a venda, eu sabia que compras eu podia fazer mais, e você também tem essa visão. Você veio do marketing, que gerou valor, que foi para a administração, que gerou o olhar sobre o SG, né, e sobre o atendimento. Então, assim, é um complexo para gerar um bom resultado, né? Como é o sucesso de Olímpia. Uhum. Você é um case que ajudou o sucesso da instância de Olímpia não ser aquele lugar que era um lugar só de um rodeio, né? Conta um pouco e como que você vê isso. Eu vou me atrever a pegar o modelo de Olímpia como exemplo, né? Então, acho que a primeira virtude daquele destino, que de novo é relativamente novo, uma vez que descobriram a água quente natural lá, a gente... Eu já ia fazer pose. Começou a se explorar os parques e depois hotelaria. Mas assim, a iniciativa privada e o poder público se falam. Eles têm um objetivo, um plano a longo prazo. As sucessões de governos, mesmo que diferentes, entendem que aquilo é uma plataforma eleitoral. Tem um diferencial que o Noroeste Paulista é muito rico, né? O per capita é muito alto, né? A gente está falando de uma região que, se pegar o interior de São Paulo tudo, é uma Argentina. Sim. Pensando em PIB. Sim. Então, assim, mas a grande estratégia olhando o destino era iniciativa privada e poder público trabalhando junto. Eu sei que isso é mais fácil quando... Projeto de governo, né? Projeto de governo a longo prazo. E quem entre, seja de um lado da política e o outro, entende que aquilo tem um poder e um potencial eleitoral fantástico. Então, não existe quebra, descontinuidade de processo, existe aceleração. Então, você vai conhecer um destino hoje que, por ser recente, ele está totalmente planejado para o desenvolvimento. E aí estou falando do poder público. Ele está altamente demandado por novos empreendimentos, iniciativa privada. Então, eu acredito muito nesse modelo. Eu sei que em destinos destinos mais pulverizados ou mais consagrados, eu vou pegar o litoral norte hoje, ele é muito pulverizado. É difícil colocar todos os empresários na mesa. Então, isso cria um desafio maior. Mas eu acho, então, primeiro isso. E outra é a força de conteúdo. Se me permitir, eu quero deixar a política de lado. Eu não tenho... Não, claro, não. Eu não tenho a competência para falar disso de forma profunda. Porque eu estou vendo diferentes posicionamentos de defesa, enquanto a gente tem que cobrar o poder público. Meu papel é cobrar resultado, seja saúde, educação, não importa qual é o lado, eu não vou discutir isso, mas eu tenho que cobrar resultado. Como os empresários cobram o resultado de todo mundo, a gente é cobrado. Mas, voltando... O cliente cobra. Eu acredito muito na força do conteúdo. E aí você citou São Paulo. Putz, São Paulo é do caramba, para não falar outra coisa. Teve Fórmula 1 agora. 2 bilhões de geração de receita para a indústria, de hotelaria, restaurante, Uber... 400 marcas, mega marcas investindo. Voos, né? Tudo, o mundo todo olhando o destino. E agora, amanhã, a gente começa com a CCXP. CCXP é uma Comic Con que existe no mundo inteiro, só que a nossa em São Paulo é a maior do mundo. E, de novo, a gente está falando de quase 400 mil visitantes em 4 dias. E quem está aqui na CCXP é Universal, Disney, Netflix, Amazon. Então, assim, como isso é poderoso e como a gente pode replicar isso olhando o Brasil. A gente está falando de São Paulo, que já tem isso consagrado, mas poderia ter edições menores em Pernambuco, em Belém. Então, eu acredito muito no poder do conteúdo para geração de oportunidades, para desenvolver destinos. Maravilha. Gente, tem que chegar ao fim, né?
agradecer muito. A ideia era essa mesmo, né? Tinha que ter uma polêmica, não é uma polêmica nem pimenta, mas sim falar os fatos reais. Mas trazendo esse fechamento do Heber Garrido, é exatamente isso aí. É isso, a gente é referência, né? A gente é inspiração, você trouxe, a Cléo trouxe sobre Belém, né? Ela ficou encantada, né? Pelo povo, o sotaque do pessoal do norte é espetacular, o português deles é diferente, excelente, né? Eles são referência nacional, mundial de gastronomia, né? Sorvetes. Então, eu agradeço muito. Eu gostaria muito, Natália, das suas considerações, né? Depois a Cléo, suas considerações finais, né? Deixar os seus contatos, né? A gente fazer. E a sua também, Hebe. Primeiro, muito agradecido da participação de vocês, né? Aqui a Hospitality Brasil está de casa aberta, né? Nós somos um pouco da minha história, mas assim, a inspiração, né? A gente precisa se mover para que as coisas aconteçam. A gente já conseguiu um passo, nós conseguimos chegar a algum lugar. Então, agradeço muito. Suas considerações finais. Eu acho que o resumo é de que o ESG está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Não é coisa para grande empresa, é uma coisa que a gente pode mudar pequenos hábitos no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro da nossa empresa, buscando esses pequenos indicadores todo dia. Isso já faz uma diferença brutal, né? Quando um faz, o outro faz, toca o outro, e é isso, a gente mudando um pouquinho o nosso entorno, o negócio se espalha. Que bom. Quer deixar seus contatos? Rede social? Eu tô no LinkedIn, eu sou uma pessoa que eu não sei me vender, então o meu Instagram é pessoal, Natália Cifuentes, _G. Eu não sei dividir o pessoal do profissional, porque eu acho que profissional é isso aqui, é quem viajou para cima e para baixo, é o que eu entrego, né? O meu LinkedIn tá aí, eu faço, sempre falo, puxa minha capivara lá no LinkedIn que você vai ver meu currículo. Tá joia. E é isso. Tá bom. Cléo, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E dizer assim que recentemente eu contribuí com um deputado estadual para fazer um projeto de lei de logística reversa de pneus para usar o material na produção de asfalto e também para criar incentivos fiscais, né, para as pessoas que fazem isso. Então, nós temos essa porta aberta, né? Qualquer pessoa da sociedade civil que quiser, que vê que tem uma deficiência na nossa sociedade, se quiser montar um projeto, linkando o negócio, tem condição de encaminhar para um deputado estadual, federal, estadual. A gente participa da CAPESP, né? Que é a Associação dos Consultores, Articuladores e Assessores Políticos de São Paulo. Então, essa parte propositiva, né, da sociedade é muito bacana, porque quem está lá em cima às vezes não enxerga as dificuldades que a gente enxerga aqui embaixo, né? Então, eu mesmo acabei de fazer um projeto para o idoso, ficou maravilhoso, vamos dar andamento. E linkando negócios é um programa de TV que fala de decoração, que fala de sociedade, que fala de ESG, mas principalmente de solução, né? Então, nós estamos abertos. Se quem quiser linkar negócios, a gente linka negócio com a iniciativa privada, com o poder público, com artistas, né? Sempre trazendo um conteúdo diferenciado para que as pessoas tenham uma vida melhor e sejam mais felizes. Obrigado, Cléo. Everton, meu querido. Agradecer novamente a oportunidade, parabéns aí pela participação, aprendi muito estar aqui, acho que esse é o segredo também, aprender sempre. Eu que aprendi, pô. E eu queria resgatar essa essência de ser hoteleiro que você tocou no começo, né, de receber pessoas. Eu quero acrescentar a história da gentileza, né, como o mundo está precisando de gentileza e como essencialmente ser hoteleiro é ser gentil. Uhum. É ser gentil, fazer um prato. Se tem amor, se tem autoria, é gentileza pura, na essência, né? Receber alguém, uma família, um executivo, uma executiva, é ser gentil. Eu acredito nisso para a vida como um todo, né? Então, eu queria resgatar isso. E a outra questão é que viagem, turismo, de forma geral, seja para Ubatuba, para Noronha, para Tóquio, para Xangai, o que for, é parte da cura, porque isso faz bem para a mente e que cada vez mais a gente viaje não para onde, mas por quê, né?
porque eu quero conhecer uma cultura diferente, porque eu quero aprender uma habilidade nova, eu quero contribuir com o destino, eu quero ir para a África, não para fazer safari, eu quero trabalhar no instituto que salva animais. Então, eu acho que tem uma nova geração olhando isso e tomara que isso cresça cada vez mais. Não é viajar para onde, mas sim por quê e gentileza antes de tudo. Então, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço cada um de vocês, né? Essa riqueza, você que está acompanhando o nosso canal, é isso. Hospitality Brasil, ele tem esse intuito, né? Trazer valor, trazer histórias reais, né? Muita capacitação. Uma mesa como essa aqui são pessoas que fazem a diferença, que buscam propósito, né? Hoje é muito colocado no mercado de palestra, mas o propósito, na realidade, é a sua trajetória de vida, né? A sua conduta. E a hospitalidade, ela tem que ter empatia, ela tem que ter amor. Ele colocou muito bem. Eu escutei isso de um grande chefe de cozinha, ele falou, você vai fazer uma comida, faça com amor. Né? Que seja um copo d'água, entregue com amor. E o amor, ele gera o relacionamento. E o Brasil tem um potencial gigante. Agradeço a todos. Hospitality Brasil encerra mais esse podcast maravilhoso sobre ESG. Muito obrigado a todos.